falar sobre serviços ecossistêmicos, valoração da biodiversidade, que é uma forma que tem sido usada para, então, agregar valor direto ou indireto para a nossa biodiversidade e também para as funções ambientais, para o ambiente físico, e dessa forma ter uma argumentação mais robusta contra todos esses problemas ambientais que a gente tem visto no Brasil, como queimadas e desmatamentos. Muitas vezes a argumentação é que é necessário desmatar, queimar, enfim, para produzir, para desenvolver. Só que muitas vezes o outro lado da história não é contado. Esse outro lado seria reconhecer que o próprio ambiente, a própria natureza tem um valor que pode inclusive ser convertido no valor monetário, mas que isso muitas vezes não é considerado nas contas, aí a conta não fecha. E a gente vai ver que isso representa uma grande perda na qualidade de vida nossa, como tem acontecido. Tá bom? É isso que a gente vai discutir na aula de hoje. Mas, basicamente, o tema central aqui, a questão central que nós nos deparamos no dia a dia é essa daqui. Nós temos diversos empreendimentos de desenvolvimento, ok? Desde construção civil, passando por, sei lá, barragens, usinas de vento, usinas hidrelétricas, criação de pastos, plantações, áreas agrícolas, e muitas vezes, ou na maioria das vezes, esses empreendimentos, sobretudo os de grande porte, eles têm custos ambientais que se contrapõem aos benefícios econômicos que muitas vezes são concentrados. O que eu quero dizer é que muitas vezes os benefícios econômicos eles atingem um grupo de pessoas muito menor do que os prejuízos ambientais atingem. Então, quando você tem um problema relacionado a vazamento de material radioativo, ou relacionado a mudanças climáticas, ou relacionado a vazamento de reservatórios, muita gente é atingida com isso. E a contrapartida é que o benefício econômico estava sendo dirigido a um grupo pequeno, uma empresa, um grupo de grandes investidores, né, quando a gente pensa em grandes empreendimentos. Então, isso gera um conflito entre o economês e a ecologia. Na verdade, não deveria ser assim. Na verdade, a gente deveria chegar no meio termo. E eu acho que o grande problema que a gente tem é justamente entender que isso necessariamente é um conflito. Entender que você... a visão que se tem do meio ambiente, né, atualmente, é que meio ambiente é uma coisa que atrapalha. Eu preciso desenvolver, então o meio ambiente, deixa ele lá, vamos passar boiada em cima dele, porque a gente precisa desenvolver. Com essa visão, é claro que você criou os conflitos. Não foram criados agora, os conflitos sempre existiram. Mas as coisas ficaram mais evidentes nos últimos anos, com os processos de degradação ambiental se tornando muito ressaltados nos últimos tempos. Veja, por exemplo, só um exemplo. Aqui, isso aqui é um manguezal. O manguezal é protegido por lei, os manguezais são protegidos por lei, uma lei lá do Código Florestal, chamado Área de Preservação Permanente, o manguezal está dentro dela, e recentemente houve uma discussão no sentido de tirar o manguezal da proteção legal para que projetos de desenvolvimento pudessem ser desenvolvidos nessas regiões de manguezais, por exemplo, expansão imobiliária, enfim, área portuária. Isso rolou, tramitou no passado, Congresso, Senado, mas o Ministério Público não deixou passar. Então, por enquanto, o manguezal continua legalmente protegido, mas essa proteção pode mudar a qualquer momento, porque frequentemente esse assunto volta à tona. E o manguezal é berçário de muitas espécies. O manguezal protege recursos pesqueiros. O país sem manguezal vai se tornar um país mais pobre, porque vai perder uma série de recursos e vai perder uma série de outras funções que os manguezais desempenham. A ideia também aqui é que nós precisamos aumentar o interesse público pela conservação da biodiversidade.
o grande público precisa se interessar pela biodiversidade, não apenas porque os bichinhos ou as plantas são bonitas, mas porque nós estamos falando de interesse de saúde pública, nós estamos falando de interesse comercial, nós estamos falando da qualidade de vida das pessoas. Então, a gente precisa desenvolver ferramentas que levem, que aproximem a natureza das pessoas de uma forma que não seja conflituosa. Aqui nós temos uma jacutinga, uma espécie endêmica da Mata Atlântica, e o frutinho do palmito jussara, outra espécie da Mata Atlântica, ambas ameaçadas de extinção, aqui no caso da jacutinga pela caça, no caso do palmito pela exploração ilegal, e caça ilegal também. E por que eu coloquei esses dois aqui? Porque o palmito é considerado uma espécie-chave da Mata Atlântica, porque muitas espécies de animais comem frutos de palmito, sobretudo em épocas que não tem outras coisas para comer. Então, a extinção do palmito vai desencadear a extinção de uma série, ou reduções populacionais numa série de espécies de animais. Então, você criou um ciclo aí degenerativo e a tendência, então, seria cada vez mais caminhar, então, para um desastre ambiental aí. Agora, você só falar que a jacutinga é bonitinho, o palmito é bonitinho, isso não serve como argumentação, né, para quando você vai discutir criação de leis, enfim, políticas públicas. A gente precisa entender que cada um desses dois aqui tem um valor que pode, inclusive, ser pensado economicamente, sem necessariamente caçar a jacutinga, sem necessariamente cortar o palmito. Tá? O que a gente precisa é pensar na natureza como uma fonte de serviços e bens. Quando a gente pensa dessa forma, nós estamos justificando a necessidade, por exemplo, de você proteger áreas legalmente, você ter parques, reservas ecológicas, áreas indígenas, porque nessas regiões que ficam protegidas legalmente, existem uma série de funções ecológicas funcionando, desempenhada desde pelos animais quanto pela própria natureza, conforme a gente vai ver, animais, plantas, enfim, não é? E quando a gente pensa dessa forma, a gente começa a entender por que é tão necessário proteger ambientes naturais. Porque o ambiente natural nos fornece bens, nos fornece serviços que são vitais para a nossa sobrevivência e também para a sobrevivência de outras espécies. É isso que a gente vai discutir. Então, basicamente, quando a gente fala no desenvolvimento sustentável, nós temos que chegar aqui, três coisas aqui, tá? A conservação da biodiversidade dos ecossistemas, a economia sustentável e o bem-estar humano. Então, quando você chega, tá vendo, esse encontro aqui das três, não são círculos, aqui são elipses, nós temos aqui nessa região, aqui o que seria então a melhor condição para todo mundo. Uma boa qualidade de vida para as pessoas, a biodiversidade resguardada e o desenvolvimento acontecendo, a economia acontecendo de uma forma sustentável. Dessa forma, isso vai ser preservado por longo tempo. De outra forma, isso não vai se perdurar muito tempo, isso pode se colapsar, e aí a situação do ambiente, a situação para as pessoas cada vez vai degradar mais. Fazer um histórico, só para a gente entender aqui que essa ideia não é tão nova, né? Embora hoje a gente use esse termo, serviços ecossistêmicos, essa ideia de agregar valor, agregar a importância da natureza, não é tão recente. Por exemplo, aqui se a gente for procurar textos antes de Cristo, Platão, lá na Grécia, né, ele já falou, ele tinha observado que quando se perderam as árvores das colinas lá na Grécia, lá em Atenas, os morros vieram abaixo, causou uma grande erosão dos solos e muitos morros vieram abaixo. Então, o que ele falou? O que ele estava falando aqui, em outras palavras, traduzindo para os tempos recentes? Ele estava falando que a vegetação protege o solo. E quando você destrói a vegetação, você também está destruindo o solo, perdendo qualidade. O solo
começa a se erodir e o solo, por exemplo, fica inviável para plantação ou para qualquer outra coisa que você gostaria de fazer. Significa prejuízos econômicos. Agora, já dando um salto aí na história, já no século XVII, Jean-Baptiste Say, ele falava que, olha só, ele já prestava atenção que o vento e o sol poderiam ser fontes de geração de energia. E aí ele fala aqui, né, ninguém olhou para o vento e para o sol como uma mina cujo trabalho deveria ser pago, ou seja, ele como economista, sacando que sol e vento estão aí disponíveis. Faltam só desenvolver ferramentas para você converter isso, por exemplo, em energia. A partir daí você pode ganhar dinheiro direto ou indiretamente, reduzindo, por exemplo, o custo da sua conta de luz, ou para quem produz essas usinas de vento, você pode tem aí uma indústria que pode gerar dinheiro. Está ali o catavento, né? Por que não transformar vento em energia? E hoje, realmente, o mundo, né, está olhando bastante para isso. Isso daqui é a série histórica do Brasil, de como a nossa matriz energética tem mudado ao longo dos tempos, aqui, sobretudo a partir aqui de 2020. A usina hidrelétrica deixou de ser talvez a única ou a principal fonte energética no Brasil. A usina de vento tem ganhado espaço, assim como a energia solar também tem conquistado espaço nessa nossa matriz. Bom, continuando aqui o histórico, gente, eu vou falar aqui de Almir, quando a gente fala em valor espiritual, pessoal, nós vamos voltar a falar nisso daqui a pouco. O que acontece, e é fato, é que se o seu organismo está bem, você tem uma resistência maior, você tem condições, o seu organismo tem condições, seu sistema imunológico fica mais resistente e pode se defender melhor de doenças. Esse estar bem é não estar estressado. O estresse desencadeia processos bioquímicos que levam a menor produção, por exemplo, de anticorpos. Então, é uma coisa assim, biológica. Então, quando eu falo do valor espiritual, quando as pessoas vão para a natureza, fazer qualquer coisa lá, e essa qualquer coisa faça as pessoas se sentirem bem, elas estão ganhando porque está melhorando a saúde. Então, direto ou indiretamente, você pode precisar menos de médico, de farmácia, de hospitais e sistema público de saúde. Então, quem ganha com isso é o Estado também, além da pessoa. Você reduz os custos quando você tem uma população saudável. Essa população saudável pode ser também por ter suas condições mínimas atendidas, por ter suas condições estressantes reduzidas. Uma forma disso é você ir buscar na natureza. Tanto que chega feriado, e ali em São Paulo, por exemplo, feriado fica todo mundo desesperado de descer para o litoral. Aí os paulistanos vão ficar engarrafados no litoral para mudar um pouco. Isso é porque esse desespero, ou vão para a montanha, caminhada, porque é justamente essa necessidade de reaproximação da natureza, já que nós urbanos, perdemos isso muitas vezes. E Pinchot falava da natureza vista como o uso sustentado da natureza, o uso dos recursos da natureza de uma forma sustentada, para que esses recursos pudessem durar mais tempo e os benefícios pudessem chegar ao maior número de pessoas possível. Então, isso também é uma forma que ele chama de ética, isso ficou chamado como ética da conservação dos recursos. Também uma forma de reconhecer o valor da natureza. Já chegando aqui mais especificamente no conceito agora de serviços ambientais ou serviços ecossistêmicos, a gente tem aqui um trabalho clássico aqui, que foi publicado em 1973, por esse pesquisador, Walter Wistman, publicado na revista Science, que é uma das revistas mais importantes do mundo. Ele fala, na verdade, nesse texto, dos benefícios das funções ecossistêmicas, que é isso que a gente está discutindo hoje, as funções ecossistêmicas, que são as funções que a natureza performam diariamente, a todo instante, e usando essa argumentação, isso poderia aumentar o interesse público pela biodiversidade. Então, isso aqui foi em 1973, talvez agora
tudo isso que a gente falou, desse conhecimento histórico, ganhando já uma cara mais assim de um conceito. Aí nós temos de Groot, falando das funções ambientais, né, como um conceito que unifica ecólogos e economistas. Lembra que a gente falou no começo da aula que geralmente o que se tem é um conflito. A economia agredindo o meio ambiente, ou o meio ambiente visto como um empecilho a ser retirado para a economia poder desenvolver. Mas não precisa ser assim, né? Não necessariamente é dessa forma. A gente precisa, então, usar argumentos que consigam unificar essas duas linhas de pensamento. Ele também falava essa questão que comentou já também. O planejamento econômico, geralmente é um planejamento assim, um plano de, sei lá, 2 anos, 1 ano, e de curto prazo, tipo, eu tenho um grupo que está muito interessado em determinada linha aí de desenvolvimento, por exemplo, de agronegócio, sei lá o quê. Então, faz-se um plano para atender esse grupo, um plano que não é, muitas vezes, sustentável, um plano de curta duração, porque os efeitos negativos, que a gente chama de externalidades, não são consideradas. As externalidades são os prejuízos ambientais que atingem, geralmente, uma quantidade muito grande de pessoas, enquanto os benefícios, muitas vezes, ficam concentrados numa camada muito pequena da população. Então, a gente precisa agregar o valor da natureza ao valor da produção, enfim, dos projetos. A natureza precisa ser vista como uma fonte econômica, e a gente tem que pensar também que os bens da natureza são gratuitos, né? Hoje a gente tem necessidade de comprar alimentos, comprar frutas, comprar água, mas isso originalmente foi a natureza que inventou, né? Então, o que a gente está fazendo é valorar isso, reconhecer que isso tem um valor. Esse trabalho aqui do Costanza também é um economista australiano. Esse trabalho dele na Nature foi um dos trabalhos mais importantes nessa linha aqui, tá? Esse trabalho foi citado assim muitas vezes, é um dos trabalhos básicos. Quem vai discutir serviços ecossistêmicos precisa inicialmente conhecer esse trabalho aqui, porque eles desenvolveram lá o grupo deles lá, eles desenvolveram uma fórmula de estimar o valor de todos os ecossistemas do mundo monetariamente, financeiramente. Eu vou explicar melhor mostrando um gráfico daqui a pouco, e com isso eles conseguiram trazer, então, definitivamente essa discussão aí para o meio científico, e hoje já ganhando, então, um meio mais de grande público, e políticas públicas, pessoal, têm sido criadas, inclusive no Brasil, pensando, por exemplo, em pagamento de serviços ambientais, em crédito de carbono, são palavras que acho que vocês já ouviram falar. Isso tudo tem a ver com esse contexto de serviços ecossistêmicos, a valoração da biodiversidade. Então, uma das coisas chaves que Costanza também e seus colaboradores falavam, serviço ecossistêmico consiste em fluxo de matéria, energia, informações de estoque de capital natural para produzir bem-estar humano. Eu vou, ao longo da aula, eu vou falar um pouco sobre cada uma dessas coisas aqui, tá? Matéria, energia, estoque de capital natural, o que é capital natural, o que é bem-estar humano. Isso tudo a gente vai discutir ao longo da aula aí. Nesse trabalho também, um dos principais produtos deles é mostrar, aqui nós temos um mapa do planeta. Quanto mais vermelho você tem, maior, segundo esses autores, seria o valor dos serviços ecossistêmicos, e eles calcularam em dólar por hectare por ano, tá, pessoal? A conta deles. Então, esses pontos mais vermelhos, esses pontos vermelhos que vocês estão vendo aí, seriam então os ecossistemas mais ricos do planeta. Temos aqui várias florestas tropicais, né? E aí, quanto mais branco, menos valor teria em função de prover serviços ecossistêmicos. Aqui nós temos grandes desertos, né? Aqui nos Estados Unidos, também aqui na América do Sul, seriam as regiões que proveriam menos serviços ecossistêmicos. Então, assim, o legal desse trabalho é justamente isso, ele conseguiu
Eles fizeram uma estimativa de dólar por hectare por ano. Então, são números que você pode comparar. E essa argumentação se torna muito mais robusta a partir daí. E é por isso que eu falo que esse trabalho é tão importante para essa discussão. Gretchen Daly, ela tem um laboratório, um grupo de pesquisa muito forte, que discute também serviços ecossistêmicos, né? Mas basicamente também eles falam isso, esse grupo dela, que são condições e processos que fornecem real suporte à vida, através dos quais os ecossistemas naturais e as espécies que os compõem sustentem e atendem à vida humana. Mas a argumentação funciona, porque através dessa argumentação é que têm sido criadas leis protegendo os serviços ecossistêmicos, protegendo a biodiversidade. E isso tem avançado muito em termos de políticas públicas. A pesquisa científica desenvolveu as políticas públicas, desenvolver as pessoas passam a ter uma percepção diferente e com isso, a qualidade de vida das pessoas pode melhorar. Resumindo aqui o que a gente falou até agora, essa tabela vai estar disponível para vocês no PDF, que depois eu vou mandar. Então, basicamente, assim, nós temos como definições, né, condições e processos, benefícios para as pessoas, a questão do estoque limitado de capital natural, a maioria desses recursos não são renováveis, né? Se você não desenvolver ferramentas adequadas, e isso pode ser esgotado, por exemplo, a água, né? Os serviços são processos naturais que garantem a sobrevivência das espécies no planeta, não só as pessoas, tá, pessoal, mas de todas as espécies. A vida no planeta só existe porque existem os serviços ecossistêmicos. De outra forma, isso não poderia acontecer.